Olá, gente. É, Hoje nós iremos discutir com vocês, trabalhar com vocês a ética geral e a ética cristã, ou ética social e ética cristã. Nós vamos traçar um paralelo sobre a ética geral e a ética cristã, e na próxima aula nossa nós iremos discutir com vocês sobre a ética, mas aí ressaltando os assuntos práticos. Nós vamos começar então a nossa discussão ah, falando sobre ética e moral, tá? Bom, ética se refere à índole, tá? De alguém, a sua natureza, ao seu caráter, né? Ah, Aristóteles acreditava que o ser humano ele era fruto das suas próprias escolhas, das suas atitudes, daquilo que ele fazia no dia a dia. Então, ética tem muito a ver com caráter, com posicionamento, com aquilo que ele acha que é certo, que é bom, que é correto. Moral, tá? Moral é uma palavra que vem do latim. Moral, segundo a ideia utilizada pelos romanos, moral significa costumes, e ela indica, né, aquilo que é padrão, vigente, cultural de uma sociedade, regras determinadas culturalmente por uma sociedade, e regras tais que deveriam ser observadas e cumpridas no seio de determinadas sociedades, né? Ah, Daí aparecem então muitas expressões como comportamento imoral ou moral incontestável, que quer dizer que está relacionado com as ideias de que as regras e leis são obedecidas a partir de uma decisão da própria pessoa ou seguidas de valores ou não. Na prática, a moral é uma escolha a ser feita. Essa escolha a ser feita depende daquilo que você pensa, daquilo que você quer fazer, daquilo que você acha que é certo, que é correto. E isso está relacionado com a ética, tá? Isso aqui é só para servir de uma introdução do nosso assunto, mas o que nós queremos discutir é sobre ética e religiosa, ética geral e religiosa, ou ética social e religiosa, mostrar primeiramente para vocês que esta ética geral ou social, como é chamada, ela é diferente da ética religiosa, tá? Por quê? Porque está relacionado principalmente com a questão da fonte deste padrão ético-moral que é estabelecido, tá? Pelas sociedades. Por exemplo, na ética social, ah, a ética social está para a mão do homem, enquanto que a religiosa está relacionada, logicamente, com as coisas de Deus. Ah, e nessa relação, ah, muitas pessoas, inclusive, não gostam do debate. Por quê? Porque a ética religiosa ela tem características diferentes. Ela é rígida, ela não pode ser mudada. Ela é um padrão de uma determinada religião que expressa uma vontade de um Deus transcendental, né? Então esse é um primeiro ponto a ser levado em consideração que neste debate e no estudo onde procura traçar-se a diferença entre ética religiosa e a ética geral. Bom, outra coisa é, alguns dizem que a ética religiosa é antiquada. Por quê? Porque as pessoas mudaram e o mundo mudou. O mundo está em constante mudança e a ética religiosa ela é fixa, é rígida e ela não muda. É? Bom, nós vamos discutir algumas coisas relacionadas com isso com vocês, beleza? Bom, é,
vamos fazer primeiramente uma distinção entre esta ética geral ou social e a ética religiosa. Bem, a ética geral ou social, ela é baseada em cima de determinados princípios específicos, né? Então, estes princípios são extraídos da convivência humana, da cultura humana, das suas relações humanas, a partir das ideias filosóficas que traduzem os anseios e as expectativas de determinada sociedade. Então, elas são situacionistas, tá? Por serem muito flexíveis e se adaptam às mudanças históricas. Elas ressaltam, acima de tudo, o anseio pela liberdade. Essa aí são as características da ética geral ou social. Quanto à ética religiosa, ela também é baseada em certos princípios, só que esses princípios eles são extraídos das doutrinas que fundamentam a própria religião. Então, são sempre rígidas e dificilmente admitem é, ah, mudanças históricas, tá? Ah, a prática a prática da ética religiosa está relacionada com a prática do amor ao próximo, está relacionado com a, a boa convivência entre as pessoas, na ajuda ao próximo, enfim. Quanto aos meios utilizados pela ética social, eles partem a ética social ela parte do próprio sistema cultural sobre o qual atuam as diversas instituições, né? A família, a escola, a igreja, a empresa, os meios de comunicação, os partidos políticos e etc. Os meios utilizados pela ética religiosa derivam da lei moral que busca determinar o que é melhor para o próprio ser humano. Aquilo que é estabelecido nas formas de conduta, naquilo que se diz sobre o que é certo e o que é errado, é pertinente a cada religião. Bom, os fins que a ética religiosa e a ética social procuram são atingir. A ética social procura atingir o bem comum. Por isso, ela é algo que é imanente, ou seja, ela é restrita aos limites humanos, elas são temporais e sociais. Os fins da ética religiosa é buscar alcançar uma comunhão com um bem superior, com um Deus transcendental. Então, ela é transcendental, ela projeta o ser humano para além de um mundo material, buscando um sentido de eternidade, um sentido eterno para a vida dos seres humanos. Bem, a abordagem que queremos trabalhar hoje é uma abordagem da ética sobre uma perspectiva religiosa cristã, né? Portanto, o nosso referencial é o cristianismo, do qual nós já estudamos com vocês. É bem verdade que a diversidade do pensamento cristão faz-nos perceber que não há um único modo cristão de entender o tema, né? Mas, respeitado as diferenças de compreensão, de uma maneira geral, esta abordagem religiosa cristã que iremos falar com vocês, ela não pode fugir da centralidade de Cristo e dos ensinamentos que estão expressos no Novo Testamento, tá? Que são considerados as palavras do Deus vivos para os cristãos, né? E aí está escrito no slide, né? A ética cristã é a ciência da conduta humana que se determina pela conduta divina, fundamentado naquilo que está escrito no Antigo e no Novo Testamento, entendido como uma revelação especial de Deus aos seres humanos. E é aqui que nós tratamos sobre a ética cristã. Por quê? Porque nós, então, não podemos perder o foco do cristocentrismo, né? Jesus Cristo
é a ação e a salvação. São aspectos centrais na discussão do tema da ética cristã. É a fonte de orientação da ética e do próprio poder de transformação da religião aos indivíduos, né? A fundamentação é a fundamentação bíblica, especialmente no Novo Testamento, como fonte e norma para o ensino das práticas religiosas. Pois bem, uh, pois bem, aqui tem alguns conselhos, né? Aqui tem alguns fundamentos da ética, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, como vocês estão vendo aqui, sobre a forma de comportamento do cristão, como deveria ser a atitude do cristão, né? Então, por exemplo, o cristão, lá no Velho Testamento, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele tem o próprio caráter moral do seu Criador. E, sendo assim, ele requer uma conduta ética de suas criaturas, voltada para o padrão estabelecido do que é Deus, né? Tudo aquilo que o homem precisar para buscar essa semelhança e buscar esse caráter de Deus está escrito na própria lei de Deus, tá? Na lei de Deus reflete a integridade, o bom relacionamento de Deus com a sua criatura e com as suas criações, e refletem a questão da solidariedade, o altruísmo, a humildade, a veracidade, enfim, o bem-estar da família, da coletividade e etc. Uma síntese, daqui a pouco nós iremos falar mais desta ética cristã e da ética do Velho Testamento, nós podemos observar lá nos 10 Mandamentos, né? Ah, no, no, no Novo Testamento, nós temos uma ética que se fundamenta na vida de Jesus, especialmente, e de seus apóstolos, né? A ética de Jesus, ela traz os ensinamentos dele na sua vida diária entre os homens aqui e os exemplos de sua vida. Um resumo muito interessante dos mandamentos éticos morais de Jesus, nós podemos observar no Sermão da Montanha, no capítulo 5 a 7. Tá? Ali Jesus profere o seu célebre sermão, e ele fala de temas muito pertinentes e importantes na conduta ético-moral do cristão, tais como humildade, mansidão, misericórdia, integridade, a busca da justiça, a paz, o perdão, a veracidade, a generosidade e etc. Né? Bom, devendo respeitar, acima de tudo, a vontade de Deus. E a vontade de Deus seria que o pecado, que os homens não praticassem, que os cristãos não praticassem o pecado, que evitassem o pecado, porque o pecado atrapalha a comunhão com Deus e afasta o homem também de Deus. Tá? Bom, e aí nós temos uma ética que nós já falamos, a ética social, os seus princípios, meios e fins em relação à ética cristã. A ética cristã, então, trabalha com os princípios estabelecidos pela própria religião cristã, o cristianismo. O seu instrumento é a Bíblia, e a ética cristã é a ética voltada para a regulamentação, a conduta das pessoas humanas, né? Bom, aqui nós temos alguns princípios filosóficos que regem a ética moderna hoje, né? Então, nós temos aí o hedonismo, né? Nós temos aí o individualismo, nós temos aí o naturalismo, o relativismo, nós temos o estoicismo e o idealismo, né? Aqui nós estamos citando para vocês, por exemplo, o hedonismo. O hedonismo é uma corrente filosófica que prevê o prazer como critério maior desse tipo de filosofia.
O bem é o que dá prazer e o mal é o que causa a dor. Seguindo nessa mesma linha, nós temos também uma filosofia individualista que, desculpa, que busca-se o prazer individual. Também a outra linha universalista afirma-se que o bem maior, buscar o bem maior para o maior número de pessoas. Nós temos o naturalismo, onde a natureza é o princípio válido para todos e em todos os tempos. Né? A sobrevivência do ser humano é o bem maior a ser buscado e que vai dificultar e o que dificulta essa sobrevivência deve ser eliminado. Existe uma outra corrente que é também muito utilizada, mas que não está citada aí, é o estoicismo, que afirma que aquilo que entra em consideração não é o próprio ato em si mesmo, mas o seu resultado dele obtido. O que é importante é os sentidos e as emoções que são utilizados para dar significado à vida e transformar a insignificância em beleza. Bom, a crítica cristã, a ética cristã, ela faz uma crítica em relação a esses posicionamentos da ética social, que é baseado em determinadas filosofias. Por exemplo, quanto ao hedonismo, individualismo e universalismo. A ética cristã nos fala assim: os outros, né, não são levados em consideração, são excluídos nas suas deficiências, que não perdoa a imperfeição. Mas é bom lembrar que todos os seres são humanos e criaturas de Deus. Ou seja, se todos são criaturas de Deus e a ação justa de cada um é que encontra justificativa no ser superior, né? E aí, a outra questão, vale também a lei do mais forte? Como é que ficam os fracos e os doentes, ou as pessoas, as etnias, raças que tiveram, entre aspas, um baixo nível de evolução? Será que é assim, mesmo que tem que ser tratados? Então a ética cristã, ela faz uma crítica ao hedonismo, ela faz uma crítica ao relativismo, tá? E aí nós temos alguns exemplos sobre isso daí, né? Esta é a sua verdade, não é a minha. Esta é a verdade para você, mas não para mim. Não existem verdades absolutas, né? São algumas das críticas que o cristianismo faz, tá? Bom, há duas posturas, né, muito que a gente gostaria de ressaltar antes da gente passar para frente, que há duas posturas comumente praticadas dentro do cristianismo, né? Uma dessas posturas é uma postura negativa, chamada legalista, e uma outra postura é uma postura mais positiva, chamada de pedagógica. A postura legalista afirma que a lei de Deus é vista como forma inflexível e deve ser cumprida em sua plenitude. Caso a pessoa não cumpra, um infrator não só é redimido do erro mediante o infrator só é redimido do erro mediante a punição e penitência. É uma prática coercitiva baseada na prática do medo. Então, existe uma corrente que vai fazer a afirmação de que as pessoas têm que cumprir obrigações, se não cumprir essas obrigações, serão penalizadas. E aí o medo é imposto. E na corrente mais pedagógica, afirma que a lei de Deus é um método educativo que visa orientar a conduta dentro dos princípios, movidos pelo amor e pelo desejo de proteger o indivíduo dos perigos morais. E aqui pressupõe-se a livre aceitação dos princípios cristãos sem a coerção. Tá?
Ah, bom, a prática do amor dentro da ética religiosa é fundamental, tá? A prática do amor, ela apresenta-se na linguagem comum e são múltiplos e de muitas formas elas podem ser compreendidos, tá? Ah, nós acreditamos que o amor é um sentimento e como tal não se explica. A história da filosofia, no entanto, tem demonstrado diferente. Pode-se pensar no amor, mas atualmente parece que nós temos nos desacostumado sobre isso, né? Bom, o cristianismo, em regra geral, vai dizer que a prática do amor é o fundamento maior do princípio ético moral para o cristão. É, para entendermos melhor o que significa isso, nós temos que observar e analisar pelo menos três concepções sobre o que significa amor e do que significa amor que está expresso em várias passagens do Novo Testamento. É, ah, amor, ela significa eros, né? E qual o sentido disso daí? Dessa palavra amor nesse sentido eros, erótico. Significa que toda e qualquer relação humana é resultante da funcionalidade das sensações, dos sentidos físicos. O que quer dizer? Que nesse sentido a gente entendemos, ou pode-se entender o amor como uma força unificadora e harmonizadora, tanto sexual ou política, como resultado de sentidos físicos. Quando os sentidos funcionam na sua normalidade biológica, é possível falar em sexualidade. Quando essa normalidade é quebrada, ficando fora de controle, fala-se em paixão. Normalmente, este modo de amor identifica-se com a sexualidade, tendo em vista tendo em vista que constantemente nós somos despertados para buscar uma pessoa diferente, para buscar alguém, para a nossa própria sexualidade, para preencher a nossa sexualidade, né? Então, esse tipo de amor não é um tipo de amor que se identifica com a base cristã para a ética. Também nós temos outra concepção para amor, que é philos. O sentido é toda e qualquer relação humana é resultado de atitudes concordantes e afetos positivos, né? Como cuidado, honestidade, piedade, solicitude, amizade, etc. É um termo que é semelhante com a noção de afeição, de amizade. Neste sentido, é possível dizer que a dimensão deste amor se dá por escolha, é seletivo, é por concordância, ou se preferirmos, né, por concórdia, e que implica abrir a mão de juízos condenatórios. Não se identifica em todas as dimensões com a base cristã para aquilo que chamamos e falando sobre ética. E também o terceiro sentido é o sentido ágape, né? De amor é o sentido ágape, que significa toda e qualquer relação resultante da ação de Deus e que se estende a todo o próximo. Ela se caracteriza pela aceitação mútua. Neste sentido, é possível falar em ágape como disposição à igualdade e verificação quando Deus, na criação, tornou o ser humano igual a ele e quando, na redenção, ele mesmo torna-se em Cristo. Ser humano para resgatar nossa dignidade pela compreensão e pelo perdão. Esse é o sentido de amor que se coaduna com a prática da ética cristã. Tá? Bom, como nós falamos para vocês, os 10 mandamentos, eles refletem muito algo do que vem a ser ética cristã
na prática, né? Então, ali nos 10 mandamentos, nós temos as formas de conduta do cristão, do ser humano, como deveria ser. Então, bom, nos 10 mandamentos, ele pode ser dividido basicamente em dois blocos. Num bloco que retrata a sua relação de amor com Deus, e no segundo bloco, na sua relação com amor ao próximo, tá? Então, no primeiro bloco, que fala da relação do homem com Deus, nós temos ali, por exemplo, Deus afirmando: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Esse aí é um mandamento que reflete a confiança em Deus acima de todas as coisas. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, não será considerado inocente. Em nome de Deus não se pode amaldiçoar, jurar, praticar a feitiçaria, mentir ou enganar, mas invocá-lo em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer a Deus, né? Santificará sempre o dia do descanso. O que significa? Não desprezar a pregação e o estudo da palavra de Deus, mas considerá-la santa, gostar de ouvi-la, de estudar, estar apto para ouvir e entender a palavra de Deus o tempo todo. Quanto à sua relação ao próximo, nós vamos encontrar lá: honrarás a teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. O que significa? Não desprezar e nem irritar pais e superiores, mas honrá-los e servi-los e obedecer-lhes e amá-los e querer-lhes bens. E este é um primeiro mandamento na Bíblia com promessa: se honrar pai e mãe, viverá mais. Outro, não matarás, que está colocado muito em nosso ordenamento jurídico, principalmente no direito penal. O que significa? Não causar dano ou mal algum ao corpo do próximo, mas ajudá-lo e favorecê-lo em todas as necessidades. Outro mandamento: não cometerás adultério. Significa levar a vida cristã decente em palavras e ação, cada um amando e honrando o seu próprio parceiro. Não furtarás. Significa não tirar do próximo o dinheiro ou seus bens e nem apoderar-se dele por meio de mercadorias, e nem se apoderar de mercadorias, de coisas por meios fraudulentos, mas buscar sempre conservar os seus bens e os meios de vida. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Significa não mentir com falsidade, trair, caluniar, difamar, etc, etc. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não prender, adquirir com astúcia a herança ou a casa do seu próximo, nem se apoderar dela com aparência de direito, mas ajudar-lhe a servi-lo e conservar. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, etc. Nem a do seu empregado, nem o seu gado, nem coisa alguma. Ou seja, desviar-se daquilo que apartar-se, desviar-se, aliciar mulher do próximo, ou empregados, ou gado, e assim por diante. Bom, os cristãos estão cientes que a maioria dos cidadãos hoje, dentro das suas liberdades individuais, não fazem parte do cristianismo. Esta é uma concepção vista dentro da própria religião cristã. Mas, apesar disso, os cristãos entendem que o seu modo de perceber o universo e o ser humano pode contribuir muito para as relações sociais muito mais harmônicas e igualitárias. Então, a base cristã para essa percepção encontra-se no fato de que todos os seres humanos são filhos de Deus, criados e emanados pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, em Cristo Jesus, que podem viver de forma digna e harmonicamente, com justiça, com paz, com solidariedade e perdão, dentro de ordens adequadas
ao grupo de convergência, né? Bom, nós vamos ficar aqui nessa relação entre ética geral e ética social agora, e na próxima aula nós iremos trabalhar sobre a ética visando os assuntos práticos, a ética cristã trabalhando sobre os assuntos práticos. Ok? Muito obrigado. Por hoje é só, tá, gente?